quarta-feira de cinzas. Ontem, o mundo estava ocupado em seus prazeres, e os próprios filhos de Deus estavam dando um adeus alegre à alegria, mas esta manhã, tudo mudou. O anúncio solene, falado pelo profeta, foi proclamado em Sião, Joel 2, o solene jejum da Quaresma, a estação da expiração, a aproximação dos grandes aniversários de nossa redenção. Vamos, então, despertar-nos e preparar-nos para o combate espiritualismo. Mas, nesta luta do espírito contra a carne, precisamos de uma boa armadura. Nossa Santa Mãe, a Igreja sabe o quanto precisamos dela, e, portanto, ela nos convoca para entrar na casa de Deus, para que ela possa armar-nos para o concurso sagrado. O que é esta armadura é que sabemos de São Paulo, que assim a descreve: tenha seus lombos sobre com a verdade, e ter no peito da justiça. E seus pés enfiados com a preparação do Evangelho da paz. Em todas as coisas, tomando o escudo da fé. Leve-lhe o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6 e 14 a 17. O próprio príncipe dos apóstolos, também, aborda estas palavras solenes para nós. Cristo ter sofrido em carne e osso, esteja também armado com o mesmo pensamento. 1 Pedro 4:1. Estamos entrando, hoje, em uma longa campanha da guerra falada pelos apóstolos, 40 dias de batalha, 40 dias de penitência. Não seremos covardes, se nossas almas puderem, mas ficarmos impressionados com a convicção de que a batalha e a penitência devem ser passar. Ouçamos a eloquência do rito solene que abre nossa quaresma. Vamos para onde nossa mãe nos leva, ou seja, a cena da queda. Os inimigos com quem temos que lutar são de dois tipos, internos e externos. As primeiras são nossas paixões, os segundos são os demônios. Ambos foram trazidos por orgulho, e o orgulho do homem começou quando ele se recusou a obedecer seu Deus. Deus o perdoou seu pecado, mas o puniu. A punição foi a morte, e esta foi a forma da sentença divina: tu pode arte, e em pó você vai voltar. Gênesis 13:19. O que tínhamos lembrado disso? A lembrança do que somos e do que devemos ser, teria verificado essa rebelião arrogante, que tantas vezes nos levou a infringir a lei de Deus. E se, por enquanto, perseverarmos em lealdade a Ele, devemos nos humilhar, aceitar a sentença e olhar para esta vida atual como um caminho para o túmulo. O caminho pode ser longo, ou curto, mas para a tumba Ele deve nos levar. Lembrando disso, veremos todas as coisas em sua verdadeira luz. Amaremos a Deus, que se dignou a colocar seu coração em nós, apesar de nossas criaturas de morte. Odiaremos, com mais profunda contrição, a insolência e a ingratidão. Por isso passamos tantos de nossos poucos dias de vida, ou seja, pecando contra nosso Pai Celestial, e não estaremos apenas dispostos, mas ansioso, para passar por esses dias de penitência, que Ele tão misericordiosamente nos dá para fazer reparação à sua justiça ofendido. Este foi o motivo que a Igreja teve em enriquecer sua liturgia com o rito solene, no qual devemos ajudar esta manhã. Quando, há mais de 1000 anos, ela decretou antecipação do jejum lenteno nos últimos 4 dias da semana quinquagésima, ela instituiu esta cerimônia impressionante de assinar a testa de seus filhos com cinzas, enquanto lhes dizia essas palavras horríveis: enquanto Deus nos sentenciou à morte, lembre-se, caro, que tu pode arte, e em poeira tu shall te voltar. Mas o uso das cinzas como símbolo de humilhação e penitência é de uma data muito mais cedo do que a instituição a que aludemos. Encontramos menção frequente no Antigo Testamento. Jó, embora um gentil, polvilhou sua carne com cinzas que, assim humilhadas, ele poderia propiciar a misericórdia divina. J. 16 e 16. E isso foi 2000 anos antes da vinda do nosso Salvador. O profeta real nos diz de si mesmo, que ele misturou cinzas com seu pão, por causa da raiva divina e indignação. Salmo 101:10. Muitos desses exemplos devem ser recebidos nas Escrituras Sagradas, mas tão óbvia é a analogia entre o pecador, que assim significa a sua dor, e o objeto, pelo qual ele o significa, que lemos tais instâncias sem a atenção da surpresa. Quando o homem caído se humilharia diante da justiça divina, que sentenciou seu corpo a se transformar novamente em pó, como ele poderia expressar mais apropriadamente sua aceitação contrita da sentença, do que polvilhando a si mesmo, ou sua comida, com cinzas, que é o pó de madeira consumido pelo fogo? Este reconhecimento sério de seu ser ele mesmo, mas poeira e cinzas, é um ato de humildade, e humildade lhe dá confiança naquele Deus, que resiste aos orgulhosos e perdoa os humildes.
É provável que, quando esta cerimônia da quarta-feira na semana 50ª tenha sido instituída pela primeira vez, não foi destinada a todos os fiéis, mas apenas por tais como se tivesse cometido qualquer um desses crimes, para os quais a igreja infligiu uma penitência pública, e só estes receberam as cinzas. Antes da missa do dia começar, eles se apresentaram na igreja, onde as pessoas estavam todas reunidas. Os sacerdotes receberam a confissão de seus pecados, e então os vestiram em saco, e espalharam cinzas em suas cabeças. Após esta cerimônia, o clero e os fiéis prostraram-se, e recitaram em voz alta os 7 salmos penitenciais. Uma procissão, na qual os penitentes caminhavam descalços, depois seguiam ponto e vírgula, e em seu retorno, o bispo dirigiu-se a estas palavras aos penitentes: eis que o tiramos das portas da igreja, em razão de seus pecados e crimes. Como Adão, o primeiro homem, foi expulso do paraíso, por causa de sua transgressão. O clero então cantou vários responsorios, retirados do livro de Gênesis, e na qual foi feita menção à frase pronunciada por Deus quando ele condenou o homem a comer seu pão no suor de sua testa, pois a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. As portas foram então fechadas, e os penitentes não passariam o limiar até quinta-feira Maundy, quando eles estavam para vir e receber absolvição. Datando do século XI, a disciplina da penitência pública começou a cair em desuso, e o rito sagrado de colocar cinzas nas cabeças de todos os fiéis indiscriminadamente, tornou-se tão geral, que, e finalmente, foi considerado como formando uma parte essencial da liturgia romana. Anteriormente, era a prática de se aproximar descalço para receber esta lembrança solene de nosso nada, e descobrimos que, mesmo tão cedo no século XII, o próprio Papa, ao passar da igreja de Santa Anastasia para a de Santa Sabina, na qual a estação foi mantida, foi toda a distância descalça, assim como os cardeais, que o acompanharam. A igreja não requer mais essa penitência exterior, mas ela está tão ansiosa como sempre, que a cerimônia sagrada, na qual estamos prestes a ajudar, deve produzir em nós os sentimentos que ela pretendia transmitir por ela, quando ela a instituiu pela primeira vez. Como acabamos de mencionar, a estação, em Roma, fica em Est. Sabina, no Morro Aventine. É sob o patrocínio deste santo mártir que ela abre a penitencial temporada da Quaresma. A bênção das cinzas. A função começa com a bênção das cinzas, que devem ser colocadas em nossas testas. Estas cinzas são feitas das palmeiras, que foram abençoadas no domingo anterior de Palma. A bênção que eles estão agora a receber nesta sua nova forma, é dada para que eles possam ser mais dignos desse mistério de contrição e humildade, que eles se destinam a simbolizar. O coro começa cantando este antífono, que é uma oração por misericórdia. Antífona. Ouça-nos, ó Senhor, pois tua misericórdia é gentil, olhe para nós, ó Senhor, de acordo com a multidão de tuas misericórdias. Pes. Salve-me, ó Deus, pois as águas chegaram à minha alma. Glória a ser, etc. Ouça-nos, etc. O padre, de pé no altar, e tendo as cinzas perto dele, implora a Deus, pelas seguintes orações, que ele os faria instrumento de nossa santificação. Dominus vobiscum. O Senhor esteja com você. É com o Espírito tuo. E com seu Espírito. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, poupe àqueles que se arrependem, demonstre misericórdia àqueles que humildemente te suplicam, e atestar para enviar do céu teu anjo santo, para abençoar e santificar essas cinzas, que eles podem ser um remédio saudável para todos que humildemente invocam o teu nome santo, e conscientes de seus pecados, acusam-se, e lamentam seus crimes à vista de sua divina majestade, humildemente e sinceramente têm recurso à tua recompensa soberana, e conceder, pelo nosso chamado em teu nome mais sagrado, que quem for tocado por essas cinzas pela remissão de seus pecados, poderá receber a saúde do corpo e a defesa da alma. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que deseja a conversão, e não a morte dos pecadores, graciosamente considere a fraqueza da natureza humana, e misericordiosamente garanta para abençoar essas cinzas, que projetamos para receber em nossas cabeças, em símbolo de nossa humilhação, e para obter perdão, que nós, que sabemos o que somos além de cinzas, e devemos voltar à poeira por causa de nossa maldade, pode obter através de tua misericórdia, perdão de todos os nossos pecados, e a recompensa prometida aos penitentes. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar.
Ó Deus, que a arte apaziguada pela humilhação, e pacificada pela satisfação, inclinar-se as nossas orações aos ouvidos da tua misericórdia, e derramar sobre as cabeças de seus servos, cobertos com essas cinzas, a graça de tua bênção, de modo que ambos para preenchê-los com o espírito de compunção, e para conceder-lhes os efeitos de seus desejos justos, e, quando concedido, permanecer estável e intocado para sempre. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. O Deus Todo-Poderoso e Eterno, que forconiza os ninivites, quando fizeram penitência em sacos e cinzas, misericordiosamente nos concedem para imitar sua penitência, para que possamos obter perdão de nossos pecados. Através, etc. Amém. Tendo dito a última dessas orações, o padre polvilha as cinzas com água benta, e as cede. O primeiro em ordem dos sacerdotes que estão presentes, marca a testa do celebrante com eles. Em seguida, os ministros no altar e o clero recebem-nos do celebrante, que, e finalmente, dá-lhes aos fiéis, dizendo: lembre-se, caro, que tu pode arte, e em pó tu vai voltar. Quando o padre colocar o santo emblema da penitência sobre você, aceite, em um espírito de submissão, a sentença da morte, que o próprio Deus pronuncia contra você. Lembre-se, caro, que tu poeira de arte, e em pó tu vai voltar. Humilhe-se, e lembre-se do que foi que trouxe a punição da morte sobre nós. O homem queria ser como um Deus, e preferiu sua própria vontade à de seu mestre soberano. Reflita, também, nessa longa lista de pecados, que você adicionou o pecado de seus primeiros pais, e adore a misericórdia de seu Deus, que pede apenas uma morte por todas essas suas transgressões. Durante o tempo do padre dando as cinzas, o coro está cantando os seguintes antífonos e responsórios. Hino. Vamos trocar nosso vestido por cinzas e sacos, vamos jejuar e chorar na presença do Senhor, pois nosso Deus é muito misericordioso em nos perdoar nossos pecados. Hino. Os sacerdotes, os ministros do Senhor, chorarão entre a varanda e o altar, e dirão: poupe, ó Senhor, ó poupe seu povo, e não feche a boca daqueles que te louvam, Senhor. Responsori. Vamos alterar os pecados que cometemos através da ignorância, para que de repente não sejamos ultrapassados pelo dia de nossa morte. Buscamos tempo para fazer penitência, e não sermos capazes de encontrá-la. Olhe para nós, ó Senhor, e tenha pena, pois pecamos contra você. Ajude-nos, ó Deus nosso Salvador, e nos entregue para a glória do teu nome, ó Senhor. Olhe para baixo, etc. Glória a ser, etc. Olhe para baixo, etc. Assim que todos os fiéis receberem cinzas, o sacerdote canta a seguinte oração: Dominus vobiscum. Adulto. Vamos orar. Conceda-nos, ó Senhor, para começar com o jejum sagrado nossa guerra cristã, que sendo para lutar contra a maldade espiritual, podemos ser auxiliados por temperança. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Missa. A alma recuperou sua confiança pelo ato de humildade que ela realizou. Ela se aproxima do Deus da misericórdia, e o lembra do amor terno que ela carrega sua criatura, ao homem e a paciência, enquanto ela espera por seu arrependimento. Estes são os sentimentos expressos no introite, que é tirado do livro da sabedoria. Introdução. Tu, ó Senhor, tem misericórdia de todos, e não tem nenhuma daquelas coisas que tu criou. Tu ignora os pecados dos homens, para atraí-los ao arrependimento, e tu perdoá-los, porque tu, Senhor nosso Deus. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, para minha alma confiar em você. Glória, etc. Tu, ó Senhor, etc. No coletório, a Igreja reza para que seus filhos possam ter a graça dupla de um início fervoroso e perseverança constante no jejum salutar da Quaresma. Coletar. Grante, ó Senhor, que seus fiéis podem entrar neste solene e venerável jejum com piedade adequada, e passar por isso com devoção não molestada. Através, etc. Segunda coleta. Preserve-nos, ó Senhor, nós suplicamos a Ti, de todos os perigos da alma e do corpo, e pela intercessão da gloriosa e abençoada Maria, a sempre Virgem Mãe de Deus, do abençoado José, dos tu abençoados apóstolos Pedro e Paulo, do abençoado N. Aqui é mencionado o santo titular da Igreja, e de todos os santos, nos conceder, em Tua misericórdia, saúde e paz, que todas as adversidades e erros sendo removidos, Tua Igreja pode servir-te com liberdade imperturbável. Terceira coleta.
ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que tem domínio sobre os vivos e os mortos, e a arte misericordiosa a todos que tu conheces será teu pela fé e boas obras. Nós humildemente imploramos a vocês, que eles, para quem propusemos oferecer nossas orações, se este mundo ainda os mantém em carne e osso, ou o próximo mundo já os recebeu despojados de seus corpos, pode, pela clemência da própria bondade, e pela intercessão de teus santos, obter perdão e remissão total de seus pecados. Através, etc. Epístola. Lição do profeta Joel 2:12-19. Assim diz o Senhor, seja convertido a mim com todo o seu coração, em jejum, e em choro, e de luto. E recuem seus corações, e não suas roupas, e recorram ao Senhor, seu Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, paciente e rico em misericórdia, e pronto para se arrepender do mal. Quem sabe, mas Ele vai voltar, e perdoar, e deixar uma bênção para trás. Sacrifício é libação ao Senhor seu Deus. Soprar a trombeta em Sião, santificar o jejum, convocar uma assembleia solene, reunir o povo, santificar a igreja, reunir os antigos, reunir os pequenos, e aqueles que chupam os seios, deixe o noivo sair de sua cama, e a noiva sair da câmara de noiva. Entre a varanda e o altar, os sacerdotes, os ministros do Senhor, chorarão, e dirão, poupe, ó Senhor, poupe seu povo, e não dê herança para censurar, que os pagãos devem governar sobre eles. Porque eles deveriam dizer entre as nações, onde está o seu Deus? O Senhor tem sido zeloso por sua terra, e poupou seu povo. E o Senhor respondeu, e disse ao seu povo, eis que eu lhe enviarei milho, vinho e óleo, você deve estar cheio deles, e eu não vou mais torná-lo uma censura entre as nações, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aprendemos com esta magnífica passagem do profeta Joel como aceitável para Deus a expiração do jejum. Quando o pecador penitente inflige penitência corporal sobre si mesmo, a justiça de Deus é apaziguada. Temos uma prova disso nós ninivites. Se o Todo-Poderoso perdoou uma cidade infiel, como Nínive era, apenas porque seus habitantes buscavam misericórdia sob o traje da penitência, o que ele não faria em favor do seu próprio povo, que lhe oferecem o sacrifício duplo, obras exteriores de mortificação e verdadeira contrição de coração. Vamos, então, corajosamente entrar no caminho da penitência. Estamos vivendo em uma época em que, por falta de fé e medo de Deus, aquelas práticas que são tão antigas quanto o próprio cristianismo, e sobre as quais quase podemos dizer que foi fundada, estão caindo em desuso. Cabe-nos estar atentos, para que nós também não devemos absorver os falsos princípios que enfraqueceram tão terrivelmente o espírito cristão. Nunca esqueçamos nossa dívida pessoal com a justiça divina, que irá remediar nossos pecados nem a punição devido a eles, exceto na medida em que estamos prontos para fazer satisfação. Acabamos de ser informados de que esses corpos, que estamos tão inclinados a mimar, são apenas poeira, e quanto às nossas almas, que muitas vezes somos tentados a sacrificar cedendo à carne, eles têm reivindicações sobre o corpo, reivindicações de restituição e obediência. No gradual, a Igreja novamente derrama as expressões de sua confiança no Deus de toda a bondade, pois ela conta com seus filhos sendo fiéis aos meios que ela lhes dá de propiciar sua justiça. O trato é aquela bela oração do salmista, que ela repete 3 vezes durante cada semana da Quaresma, e que ela sempre usa em tempos de calamidade pública, a fim de apaziguar a raiva de Deus. Gradual. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois minha alma confiou em você. Ela enviou do céu, e me entregou. Trato. Não lide conosco, ó Senhor, de acordo com nossos pecados, que cometemos, nem nos puna de acordo com nossas iniquidades. Lembre-se não, ó Senhor, nossas antigas iniquidades, que suas misericórdias nos impeçam rapidamente, pois nós tornamos extremamente pobres. Neste próximo verso, o padre se ajoelha. Ajude-nos, ó Deus, nosso Salvador, e pela glória do teu nome, ó Senhor, nos entregue e perdoe-nos nossos pecados pelo amor de teu nome. Evangelho. Sequência do Evangelho Sagrado de acordo com Mateus 6:16-21. Naquela época, Jesus disse aos seus discípulos, quando você jejuar, não seja como os hipócritas, triste. Pois eles desfiguram seus rostos, que eles podem aparecer para os homens para jejuar. Amém, eu lhe digo, eles receberão sua recompensa. Mas tu, quando tu mais rápido, unge sua cabeça, e lave seu rosto, que tu pareça não para os homens para jejuar, mas para o teu Pai, que está em segredo, e teu Pai,
que te veio em segredo, vai te retribuir. Não deixem de si mesmos tesouros na terra, onde a ferrugem e mariposas consomem, e onde ladrões invadem e roubam. Mas coloquem-se em seus tesouros no céu, onde nem ferrugem nem mariposa consomem, e onde ladrões não atravessam, nem roubam. Para onde está seu tesouro, há seu coração também. Nosso Redentor não nos faria receber o anúncio da grande festa como uma de tristeza e melancolia. O cristão que entende o que é uma coisa perigosa está de lado com a justiça divina saúda a época da quaresma com alegria, ela o consola. Ele sabe que se ele for fiel a observar o que a igreja prescreve, sua dívida será menos pesada sobre ele. Essas penitências, essas satisfações, que a indulgência da igreja tornou tão fácil, sendo oferecidas a Deus em conjunto com as do nosso Salvador, e sendo tornadas frutíferas por essa santa comunhão que se mistura em um sacrifício propiciatório comum às boas obras de todos os membros da igreja militante, irão purificar nossas almas, e torná-las dignas de participar da grande alegria da Páscoa. Não vamos, então, ficar triste porque estamos a jejum, vamos ficar tristes apenas porque pecamos e fizemos do jejum uma necessidade. Neste mesmo Evangelho, nosso Redentor nos dá um segundo conselho, que a igreja muitas vezes trará diante de nós durante todo o curso da quaresma, e a de unir esmolas com nosso jejum. Ela nos oferece para colocar tesouros no céu. Para isso, precisamos de intercessores, vamos procurá-los no meio dos pobres. No ofertório, a igreja se alegra com seus filhos sendo libertados, ela prevê que as feridas de nossas almas serão curadas, pois ela tem confiança em nós que vamos perseverar, e isso a enche de alegria. Ofertório. Eu vou exaltar você, ó Senhor, pois tu tem que me defender, e não fez meus inimigos se alegrarem por mim. Ó Senhor, eu chorei até você, e tu me curou. Segredo. Grante, ó Senhor, para que estejamos devidamente preparados para apresentar estas nossas oferendas, pelas quais celebramos a instituição deste venerável mistério. Através, etc. Segundo segredo. Graciosamente nos conceda, ó Deus nosso Salvador, que, em virtude deste sacramento, tu pode nos defender de todos os inimigos, tanto de alma quanto de corpo, dando-nos graça nesta vida, e glória no próximo. Terceiro segredo. Ó Deus, a quem só se sabe o número de teus eleitos para serem colocados em êxtase eterna, conceda, nós suplicamos, pela intercessão de todos os teus santos, que o livro de predestinação possa conter os nomes de todos aqueles por quem nós comprometemos a orar, bem como os de todos os fiéis. Através, etc. Prefácio. É verdadeiramente encontrar e justo, certo e disponível para a salvação, que devemos sempre e em todos os lugares dar graças a Ti, ó Santo Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, que por este corpo rápido extingue nossos vícios, e leva nossa compreensão, bestoeste sobre nós virtude e suas recompensas, através de Cristo nosso Senhor. Por quem os anjos louvam Tua majestade, as dominações adoram, os poderes tremem diante dele, os seus e as virtudes celestiais, e o abençoado serafim, com jubileu comum, glorifica o número junto com quem imploramos que possamos ser admitidos para nós juntarmos as nossas humildes vozes, dizendo, Santo, Santo, Santo. As palavras da igreja na comunhão antífona contêm uma instrução de grande importância para nós. Durante esta longa carreira de penitência, precisaremos de algo para manter nossa coragem. Vamos meditar sobre a lei e os mistérios de nosso Senhor. Se saborearmos a palavra de Deus como ela nos é oferecida pela igreja em cada dia dessa estação sagrada, nossos corações receberão um aumento de luz e amor, e quando nosso Senhor se levantar de sua tumba, o brilho de sua ressurreição brilhará sobre nós. Comunhão. Aquele que meditar dia e noite sobre a lei do Senhor. Pós-comunidade. Que os mistérios que recebemos, ó Senhor, nos deem ajuda, que nosso jejum possa ser aceitável para você, e se torne um remédio para nós. Através, etc. Segunda pós-comunhão. Que a oblação deste divino sacramento, nós te suplicamos, ó Senhor, ambos purificamos e defendemos, e pela intercessão da abençoada Maria, a Virgem Mãe de Deus, do abençoado José, dos tu abençoados apóstolos, Pedro e Paulo, do abençoado M, e de todos os santos, libertem-nos de todos os pecados, e nos livram de todas as adversidades. Terceira pós-comunidade. Que os mistérios que recebemos, nós purificamos, nós te suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, e conceder pela intercessão de todos os teus santos,
que este teu sacramento não pode aumentar nossa culpa punição, mas ser um meio de obter perdão a fim da salvação. Que ele lave o pecado, fortaleça nossa fragilidade, nos proteja contra os perigos do mundo, e obter perdão para todos os fiéis, vivos e mortos. Através, etc. Todos os dias durante a quaresma, domingos exceto, o padre, antes de demitir os fiéis, aqui adiciona uma oração especial, que é precedida por estas palavras de admoestação. Vamos orar. Abaixem suas cabeças para Deus. Oração. Misericordiosamente olhe para nós, ó Senhor, curvando-se diante de sua divina majestade, que aqueles que foram refrescados com seus mistérios divinos, sempre podem ser apoiados por sua ajuda celestial. Através, etc. Não vamos, então, ficar triste porque estamos a jejum, vamos ficar tristes apenas porque pecamos e fizemos do jejum uma necessidade. Igual. Este texto é extraído de Liturgical IA, de autoria de Dom Próspero Gueranger.